Então, nesse processo 502.21.79, continuidade de depoimento do senhor José Aldelmário. Senhor Aldelmário, então, como eu estava lhe indagando, que a impressão que fica aqui, ó, Márcio, como o senhor colocou, Márcio ou quem determinar precisam procurar o alcoólico urgente. Estão numa pressão impressionante. O senhor estava servindo como para transmitir recado? Não, assim, isso jamais eu faria. Eu devo ter ouvido, Excelência, algum comentário, como eu ouvi do Ricardo Pessoa, e tomei uma providência imediatamente, porque nós tínhamos negócios juntos que estavam sendo investigados, a Renest, nós e a Odebrecht. Uhum. Então, um problema com ele nos atingiria de qualquer jeito. E essa conversa que o senhor disse com o alcoólico, daí o Ricardo Pessoa responde, sim, são amigos o alcoólico e o melancia. Não sei o que é isso aí. O Ricardo está se referindo que a Odebrecht tinha relação com o alcoólico, até porque eles estavam presentes na reunião que eu tive da primeira vez. O Ricardo não estava nessa reunião, Excelência. Depois tem umas mensagens também envolvendo aqui, há uma referência para o Dario. Vou solicitar que Ricardo lhe procure, pois o tema é urgente. Uma mensagem de 25/6/2014. Seria o Dario da Galvão? Pode ser. Dario que eu conheço é o Dario Queiroz Galvão. Mas não sei se o tema... Porque nós não tínhamos relação comercial com o Galvão dentro da Petrobras. Então eu não sei nem que tipo de negócio ele tinha lá. Mas o senhor... Não. Uma iniciativa de procurar? Assim? Não, mas nunca... por que essas mensagens aí? Deve ser outro tema, de outro tipo de negócio. DLP, deve ser o senhor. Não, sou eu. Pinheiro, para Dario. Vou solicitar que Ricardo lhe procure, pois o tema é urgente. Mas não tem nada a ver com a CPMI. Não tem nada a ver com a CPMI. E uma mensagem aqui em 5 de agosto de 2014. O senhor manda de novo para o Otávio. Otávio, o nosso alcoólico está em dócil. Seria oportuno uma ligação sua para ele. Fico preocupado com as reações intempestivas. Mesmo tema anterior. Problema de que havia... essas coisas não têm uma cronologia, porque o que é que houve? O pagamento que tinha que ser feito ao senador Vital do Rego, tinha que fazer uma forma de fazer caixa 2, essas coisas têm uma operacionalidade. E eles estavam numa pressão muito grande e tornaram a fazer pressão sobre mim. É por isso que eu pedi um apoio ao Otávio nesse sentido, para que o Otávio conversasse com ele, que nós, o que tinha sido combinado, nós íamos atender, tá certo? Com certeza absoluta é sobre isso. E o senhor tem conhecimento se a Andrade também pagou? Não sei. Nunca foi tratado esse assunto comigo. O Otávio nunca tratou comigo, nem eu nunca tratei com ele. Mas não participaram juntos das reuniões lá? Não. Eu só tive no primeiro dia desse almoço que estavam presentes 2 representantes da Andrade Gutierrez. Era o Flávio e o Gustavo. No primeiro almoço que eu tive em Brasília. E nesse primeiro almoço não houve nenhuma solicitação, a referência à contribuição financeira? Não. Nesses encontros que o senhor teve com então, o senador Gin Argelo, essas pessoas do Paulo Roxo e do Valério Neves estavam presentes? Não conheço. Não chegou a conhecê-los? Não. E o filho do então senador fazia presente nessas reuniões? Algumas reuniões foram na residência dele, Excelência, mas ele não participava. Ele não participava do local onde nós estávamos conversando. Eu nunca vi ele presente estava na residência, mas não no local das conversas. E para o senador Giangelo, a única contribuição foi esse 350 mil? Somente 350 mil. Aqueles outros valores eram destinados ao outro senador? Senador Vital do Rego. Isso foi deixado bem claro lá? Foi deixado bem claro. O senhor Júlio Camargo, ele declara o seguinte no depoimento dele, que Léo Pinheiro da OAS fez contato com o depoente para informar sobre as conversas com outras empresas e como se aproximava dos interlocutores da CPMI.
O senhor que tomou a iniciativa de procurar o Júlio Camargo? Eu que tomei. O Júlio Camargo, diante de uma conversa que eu estava tendo com os 2 senadores, e eles inquirindo sobre determinadas pessoas da Petrobras que estavam sendo convocadas, que eu não conhecia, não sabia o que representavam na Petrobras. Então eles estavam precisando que alguém informasse a eles o que essas pessoas faziam e tal. Inclusive, Excelência, é bom deixar claro que esse trâmite de CPI, eles estavam querendo convocar pessoas que não causassem problema na investigação. E eu fiquei numa situação desconfortável, porque eu não conhecia e não ia indicar ninguém para ser convocado ou não, sem saber. Então, eu sugeri, como eles tinham falado do Júlio Camargo, eu disse, eu conheço o Júlio. E eu acho que o Júlio pode indicar, orientar que órgãos dentro da Petrobras têm a ver com esse assunto ou não. Foi esse o motivo. Por isso que eu procurei Júlio e fui com o Júlio, se não me falha a memória, 2 ou 3 reuniões. O outro depoimento dele, ele declarou o seguinte, que o senhor estava numa reunião com ele e com o Jim Argelo, no qual foi aventada aquela questão do Ricardo Pessoa. Ele declarou o seguinte no depoimento dele no inquérito, né? Que Jim Argelo disse que aceitaria conversar se o depoente Léo Pinheiro estivesse presente com o Ricardo Pessoa. Que na mesma ocasião, Léo Pinheiro, mais experiente que o depoente, no caso de Júlio Camargo, perguntou se teria que haver pagamento de propina disfarçada em contribuição política. Que Jim Argelo disse que deixassem esse assunto para a próxima reunião. Que na semana seguinte fizeram nova reunião agora com Ricardo Pessoa. Houve essa referência do senhor? Não. Essa menção? Eu posso até ter sugerido uma contribuição de campanha, mas Sim, o termo propina, eu tratei diretamente com eles, eu e os 2 senadores, sem presença de ninguém. Eu assumo 100% a responsabilidade disso. Isso foi um ato praticado por mim. Mas na reunião com o Jim Argelo Até e com o Júlio Camargo, o senhor sugeriu que pudesse haver uma contribuição política? Eu falei. Eles devem ter, que eu me recordo, não, isso não é tema para se tratar. E não trataram. E me chamaram depois, disse, não conversa esse assunto com ninguém. Mas a iniciativa daí não foi do senhor de oferecer essa contribuição política? Foi. Não tinha tido a conversa. Hã? Não tinha tido a outra conversa, né? Quando eles me Qual colocaram os números. Ah, sei. E o senhor não achou, quando o senhor ofereceu essa contribuição política, que isso já não era alguma espécie de propina? Porque eles estavam conversando sobre Com certeza. CPI, coisa assim. Com certeza. O senhor já perguntei isso ao senhor, mas o senhor não sabe então se os outros empresários pagaram esses valores? Por exemplo, a Camargo Correia, não sei. A Ingevix. Na reunião que eu estive na casa do Otávio Azevedo, quando eu cheguei, o Otávio e os 2 senadores me informaram na conversa que tinha estado anterior a mim um representante da Camargo Correia. Eu não sei lhe dizer quem era esse representante. Não sei também se o assunto era o mesmo meu, que eles estavam tendo algum problema. Isso eu também não perguntei nem me informaram. Depois que houve lá a prisão do senhor junto com os outros empresários, e eles daí fizeram relatório, indiciaram o senhor e outros empresários, teve alguma cobrança em relação a eles? Porque aparentemente não cumpriram o prometido? Excelência, eu fui preso no dia 14 de novembro. Certo. O relatório final da CPI é de dezembro. Acho que o Ministério Público e a Justiça agiram, virou o trabalho deles inócuo. Então, não tinha mais porquê. Até porque não investigaram o que deviam investigar. Mas houve alguma... Não, até porque eu não sabia, não tinha como saber. E não procuraram, que eu tenho conhecimento, nunca procuraram ninguém na empresa. Eu gostaria de complementar, se o senhor me permitir, se está no momento, é sobre a própria CPMI. Certo. Posso? Sim, sobre essa acusação, né? Sim. Eu fui procurado também pelo deputado Marco Maia, relator da CPI.
O deputado Marco Maia, eu já o conhecia, ele me procurou para um encontro em Brasília, numa residência no Lago Sul, não sei se residência dele, eu sei que eu cheguei na residência, logo depois ele chegou, ele teve uma conversa comigo, que seria o relator, que era o relator da CPI, que podia ajudar, tá certo? Porque o relatório é fruto de todo um trabalho investigativo feito durante o período e o relatório final é o que é votado. Então ele teria condições de ajudar no sentido de proteger a nossa empresa. Eu disse a ele que seria bem-vindo, qualquer ajuda, realmente eu estava muito preocupado. Disse, olha, agora eu tenho uma dificuldade muito grande, pelo fato de eu ser relator de uma CPI desse porte, tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, onde a maioria dos grupos empresariais, não só de infraestrutura, de outros grupos, participam, eu vou ter muita dificuldade de doação de campanha. Então, eu queria lhe pedir, queria lhe solicitar, em troca de lhe ajudar quando estiver fazendo um relatório final da CPI, uma contribuição de R$1 milhão. Essa contribuição nós fizemos, ele me indicou, segundo ele, um empresário que sempre ajudou ele em campanhas políticas, de nome José, eu não me recordo o sobrenome. Eu peguei os dados dessa pessoa, eu estava vindo, eu liguei para ele se encontrar em São Paulo, mas eu viajava muito. Mas assim, como é que isso conciliava com os acertos feitos anteriormente com os outros senadores? Não. O deputado Marco Maia foi muito incisivo comigo. Disse, não adianta, vocês... O produto final de uma CPI é um relatório. Uhum. Então, eu tenho preponderância disso. Então, ele não tinha, inclusive, pelo que ele me falou, não tinha relações com os outros. Mas a questão do Marco Maia, então vamos deixar para um outro, se não tem relação com eles, vamos deixar para um outro depoimento. Ok. Senhor, certo? Ok. Sobre essa questão envolvendo especificamente o senador Gin Argelo, tem mais algum fato que o senhor se recorde, alguma informação que o senhor se recorde que eu não indaguei? Não, excelência, não, acho que não. Então eu passo ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. No dia 10 de junho de 2014, o senhor encaminhou uma mensagem para o Otávio Marcos e sugeriu uma reunião para a quinta-feira daquela semana. Por 10 que de junho. você solicitou ao Otávio, sugeriu ao Otávio essa reunião? Eu vou fazer uma suposição, porque não são muitas reuniões. Eu, Otávio e outras pessoas faziam parte do Conselho Estratégico das nossas entidades patronais, Sinicom e Abdib. Estava em curso no setor uma mudança na direção dessas entidades patronais. Eu tinha frequentes reuniões com o Otávio sobre esse tema. O Otávio tinha uma experiência muito grande da área de telecomunicações, nas entidades patronais, e nós, até em decorrência de todos esses fatos que a infraestrutura veio a sofrer e que estão sendo investigadas, nós estávamos imbuídos no sentido de melhorar a nossa representatividade nas entidades patronais. Acredito que tenha sido essa reunião aí com o Otávio, que deve ter outras que eu tive. Especificamente para o CPMI, tem 2 solicitações minhas. No dia 10 de junho, você pediu uma reunião com o alcoólico. Ah, bom. Então é essa daí. Essa reunião com então, me desculpe, eu não prestei atenção, me perdoe. São Paulo, essa reunião? Acredito que sim. Acredito que sim. E segundo o Otávio, o almoço na casa do Gin foi posterior a isso? Não. O almoço na casa do senador Gin, acredito eu que abriu. Abril ou maio, mas eu acho que abriu. Eu não conhecia o senador Gin, nem o senador Vital. E eu tenho contato com eles já em maio, então o almoço é anterior, é abril. Okay. Quantas reuniões você participou com Júlio Camargo e Gin Argelo? 2 ou 3. E que mês foi? Deve ser maio, junho, por aí. Deve ser, né? E com o senhor Ricardo Pessoa, quantas reuniões foram? Não, tinha outras reuniões com o Ricardo, tá certo? Falando envolvendo o Gin. Eu estive com o Ricardo uma só vez com o Gin. Eu me recordo de 1 ou 2 no máximo.
quando você foi com o Júlio Camargo, a primeira reunião com o Júlio Camargo foi em abril de 2014, 25 de abril de 2014, entre 24 e 26. Você já tinha conversado antes com o Jean Argelo? Tive o almoço na residência do Gin, foi início de abril, não me recordo a data. Eu já tinha estado com ele logo em seguida, na conversa que estava presente o ministro Ricardo Bezoini. Antes do almoço teve alguma outra? Não, antes do almoço não. Eu não conhecia. Okay. Nos tratos telefônicos aqui do senhor e do Jorge Argelo Júnior, existem 5 ligações entre o senhor e o Jorge Argelo Júnior. Uma delas durou 108 segundos, a outra 90 segundos, a outra 74 segundos. O que vocês conversaram nessas ligações? As reuniões eram normalmente na casa do Jorge, que é o filho do senador. Eu Sim. devia estar chegando, informando, estou chegando, vou atrasar, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca tratei com o filho dele absolutamente nada sobre CPMI. E o filho dele passava endereços, etc. O endereço da casa do filho e da casa do Gin. Eu tinha o da casa do Gin. Eu devo estar ligando para ele ou para dizer, vai ser na sua casa ou na casa do seu pai, ou coisa desse tipo. Okay. Que alternava, não era sempre na casa do senador, às vezes era na casa do filho dele. E você sabe por quê? Não sei. Dentre os documentos que foram apreendidos na Operação Lava Jato, existe um documento que foi apreendido na OAS em que o Gerson Almada anotou lá, a OAS está arrecadando. O José Antunes falou que a OAS está arrecadando. O que significa isso? Eu não conhecia o Gerson Almada. Vim conhecer o Gerson Almada na prisão depois de 14 de novembro. Conhecia de nome, pessoalmente eu não conhecia. Isso aí foi apreendido na Ingevix, né? Não. Mas o senhor chegou a falar com o Zé Antunes que o Jean Argelo estava... Falei naquele encontro que eu me referi aqui anteriormente, no aeroporto de Brasília. Ele me perguntou como estava. Estou acompanhando a CPI, estou muito preocupado com o andamento da CPI e estou tratando desse tema com o senador Ritaldo Rego, presidente da CPI, e com o senador Jean Argelo. E ele, o Antunes, me falou que estava acompanhando o assunto através do senador Delcídio do Amaral. Ok. Foi essa a conversa. No depoimento que foi prestado, o Júlio Camargo falou o seguinte, que o Jean Argelo pediu uma ajuda ao senhor e ao Júlio Camargo para fazer contato com os outros empreiteiros. E que, por exemplo, o senhor foi e fez o contato, por exemplo, um contato com o Zé Antunes. Confirma? Não confirmo. Tive o contato com o Zé Antunes, tratei com o Zé Antunes sobre futuras concessões de aeroportos, eu estava muito preocupado com esse tema, e no final da conversa, eu não sabia nem o que a Ingevix fazia dentro da Petrobras, não tinha a menor ideia. Nunca tratei, não tinha um relacionamento com o Zé Antunes. Se eu tive com ele 1 ou 2 vezes antes desse fato, foram muitas. Nós não tínhamos um relacionamento pessoal e eu não ia tratar de uma coisa desse tipo. Jamais faria isso. Entendi. O senhor Júlio Camargo, ele falou que coube a ele fazer o contato com a Camargo Correia. E ele confirmou que fez o contato com a Camargo Correia e confirmou e os pessoal da Camargo Correia também confirmou que esse contato foi feito pelo Júlio Camargo. E essa combinação dele procurar a Camargo Correia foi quando os senhores estavam juntos. Júlio nunca me tratou desse assunto. Eu nunca tratei. Camargo Correia é uma concorrente nossa. Jamais, o porte de uma empresa como a Camargo Correia, eu jamais o represento, nem ele jamais nos representará nesse tipo de assunto. Eu estava tratando diretamente com o presidente, e o presidente da CPMI e o vice-presidente, eles teve um almoço que estavam presentes as empresas. Eu só me recordo de Camargo Correia do que eu relatei na casa do Otávio Azevedo, que quando eu cheguei estavam presentes o senador Gin e o senador Vitaldo Rego. Eles me informaram que a Camargo Correia tinha acabado de sair e não me relataram se o problema era o mesmo meu que estava ali se queixando de alguma coisa de pagamento. No dia 1º de abril de 2014,
antes mesmo, talvez, desse próprio almoço, né, já que foi o primeiro dia do mês, você mandou lá pro Roberto Zardi, lá, pediu para mandar a lista dos assinantes. Sim. Quem estava propondo na CPI. Ok. E foi dito assim, a crise é de bom tamanho. Pelo tamanho, eu acho que todos vão querer resolver. O que significa isso? A mensagem é minha. No final ali, tá? Acredito eu que uma referência a dizer que realmente acabou acontecendo a crise e foi de bom tamanho. Suponho que tenha feito esse comentário com ele, apenas dizendo que vai ser uma coisa muito grandiosa, né? Mas o que significa todos vão querer resolver? Pode ser os parlamentares, né? Mas resolver o quê? A CPI acabar do jeito que acabou, né? Isso já em abril? Você já tinha essa perspectiva? É muito... Não é tema aqui da denúncia, mas essas CPIs, né, sobretudo em anos eleitorais, são CPIs complexas, né? Sempre, se a gente pegar os últimos 15, 20 anos, e essa estava caminhando para isso, para não resolver. Se não fosse os senhores, isso... Eu acho que você poderia ser mais claro. O que é CPI complexa? Eu não entendi. Não, CPI das empreiteiras, CPI do sistema financeiro, CPI de trabalho escravo, CPI... Há um mundo de CPIs que são formadas no Congresso Nacional, né? Em ano de eleição, muitas CPIs são criadas no Congresso Nacional, né? Não só em relação às empreiteiras, mas em relação... Você está dizendo para solicitar dinheiro, isso? Excelência, não faz parte da denúncia, eu me sinto, mas eu... Sim. Não, entendi. Mas eu acho que o senhor tem o conhecimento do fato determinado, daí o senhor disse, senão assim fica uma impressão, sei lá, não é apropriado. Então, o que o doutor perguntou seria isso. Já nesse momento aqui, lá em abril, já estava pensando em... Não, porque tinha uma CPI. Foi criada a CPI, depois foi criada a CPMI. Tinha a CPI do Senado, foi criado 30 dias depois a CPI mista, e em 2015 foi criada uma outra CPI da Petrobras. Foram 3 CPIs de Petrobras. Então, vou ser mais claro. Lá em abril, nesse momento aqui, pelo tamanho, acho que todos vão querer resolver. Significa que você já esperava que poderia ter um arranjo junto com os outros empreiteiros e eventualmente com algum membro de CPI para resolver o problema? Com os outros empreiteiros, não. Com um membro de CPI, eu acho que sim, né? Já em abril, lá no início? Não, em abril, qualquer uma que fosse com esse tema, sempre ocorria essas coisas. Ok. Tem mais perguntas sobre isso? Essa não está na Petrobras? Seguir aqui na ordem da mesa, na ordem da denúncia, na verdade, a defesa de Jorge Argelo tem pergunta? Sim. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Jorge Argelo ou Jorge Argelo Júnior, né? É só para o Jorge Argelo, excelência. Não tem nenhuma pergunta para o Jorge Argelo Júnior. Senhor Ademário, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, que o senhor confirmasse se o senhor está procurando fazer um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Esse assunto... Indeferível eu não vou, doutor, mas ele tem o direito ao silêncio. Se ele não quiser responder e for orientação do advogado não responder isso, aí não tem problema, mas eu não posso deferir. Eu vou permanecer em silêncio. Como é que é? Desculpa. Vou ficar em silêncio Vai ficar em silêncio? Tá certo. sobre essa pergunta. Tá. Eu vou
fazer uma segunda pergunta, se o senhor ficar em silêncio também, obviamente é o direito do senhor. Tá? Num eventual acordo de colaboração premiada, o senhor espera ter imunidade para os tais crimes que o senhor tenha confessado aqui? Eu vou ficar em silêncio. Certo. Com relação aos fatos relatados pelo senhor, em primeiro lugar, o senhor comentou com esse assunto, todos esses assuntos, essa chantagem, os pagamentos, com alguma pessoa da sua empresa? Não. Nem com o seu sócio? Não. O senhor tinha plena autonomia de fazer isso sozinho? Eu sou sócio da empresa. E, além de sócio, o principal executivo. Mas o senhor não tinha que prestar contas a ninguém? Não. Desse tipo de tema, não. Estava sob a minha responsabilidade, minha inteira responsabilidade, eu assumo 100% dela. O senhor é sócio majoritário? Não. Quem é o sócio majoritário? César Mata Pires. E ele nunca ficou curioso desses valores vultosos? O senhor pagou? Por que razão que o senhor teria pago? A empresa tem um faturamento em 2014, acredito, acho que de 9 a 10 bilhões. Então... Certo. O senhor Otávio Azevedo, sim, ex-presidente da Andrade Gutierrez, prestou depoimento como testemunha. A versão que ele apresentou é absolutamente divergente com a do senhor. Ele disse que a iniciativa de conhecer o senador Ginhagelo partiu do senhor, que o senhor o procurou. Por que o senhor acha que ele afirmou isso? Eu não conhecia o senador Ginhagelo, não conhecia o senador Vital do Rego. Tenho uma boa relação com o Otávio, ele me ligou, querendo falar comigo, que ia ter um almoço na casa do Ginhagelo, que estariam presentes as outras empresas, que o Otávio não poderia comparecer, iriam 2 outros diretores dele, que era importante a minha presença, questão de representatividade para esse encontro. E eu fui. A proposta veio do Otávio, não de mim. Eu não conhecia nem o senador, como é que ia convidar alguém para a casa dele sem eu conhecer? Doutor, aqui vendo o depoimento do Otávio, consta que o senador pediu contato ao... Não, numa segunda oportunidade, mas no primeiro contato, sim, ele teria partido do Léo Pinheiro. Estaria preocupado com a questão da CPMI. Que Ginhagelo pediu nesse mesmo telefonema, provavelmente feito o celular... Não, mas tem mais à frente, Celeste, onde ele esclarece isso. É que eu estou sem aqui, se o senhor me prestar aqui, eu te mostro num minuto isso aí. Tá bom. Então pode prosseguir. Tá. Vou ler um depoimento do Júlio Camargo, prestado no dia 15 de junho de 2015, perante a Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília, e já é um depoimento prestado após a celebração do acordo de colaboração premiada e após a denúncia de que ele teria omitido determinadas informações acerca do deputado Eduardo Cunha. Então era o depoimento dele de retificação, para não perder aquele acordo de colaboração. E nesse depoimento, ele diz o seguinte, que foi convidado às eleições pelos preteiros Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro da UTC, OS, especialmente para uma reunião com o senador Ginhagelo. Que essa reunião ocorreu, que acredito, na casa do senador. Que nesta CPI, o senador Ginhagelo, vice-presidente, que nesta reunião se tratou da CPI da Petrobras e Ginhagelo afirmou que buscaria elucidar uma série de fatos e tal. Que foi uma reunião em que o Ginhagelo explicou como deveria se desenrolar a CPI. Que essa reunião foi de aproximadamente 40 minutos, que não conhecia o senador Ginhagelo, que declarou meio estranho, mas que ficou de meio estranha conversa, mas que ficou por aí. Que cerca de 15 dias depois houve uma nova reunião, para a qual foi novamente convidado, que nessa possibilidade estava presente o declarante, Léo Pinheiro, e não o Ricardo Pessoa. Que nessa reunião o Ginhagelo disse que não tinha nada a ver com o CPI, mas disse que tradicionalmente os empreiteiros têm uma verba para a campanha eleitoral. O senhor se recorda? Quando foi essa reunião? A segunda reunião que o senhor seria tido com ele e com o Ginhagelo. Não, as palavras não. Que eu tive a reunião, eu tive. Sim. As palavras, não me recordo. Sobre esse tema específico. Mas isso é uma questão muito importante, porque ele disse, pelo depoimento dele aqui, que o ex-senador teria dito que as contribuições eleitorais não tinham nada a ver com a CPMI. O senhor se lembra disso?
Não, eu acho que ele quis dizer o que tem outro... Eu estou falando especificamente nesse aqui. O senhor se recorda se ele falou isso? Não, eu perguntei, teve uma dessas que eu perguntei se teria ajuda, se poderiam dar ajuda de campanha, que ele disse, não se trata disso, tal. Isso o senhor me perguntou, eu já respondi. Isso aí deve ser a mesma resposta. Mas quem que perguntou para o senhor se seria ajuda de campanha? Desculpa. Não... Eu que fiz a pergunta. O senhor fez a pergunta para ele? Para o senador. Para o senador. Mas ele já havia pedido para o senhor algum valor? Não. A mim, não. Ele pediu depois. Eu não sei a data. Eu posso estar fazendo uma confusão de data. O senador pediu para mim, os dois senadores. O senador Jim e o senador Vital do Rego. Mas ambos então... pediram... Não, por favor. Não é ajuda de campanha, né? É. Em algum momento, então, partiu do senhor, antes de haver um pedido do senador Gesel, o senhor se ofereceu a fazer a contribuição de campanha? E ele disse que não ia tratar desse assunto naquela reunião. O que Júlio deve estar dizendo aí deve ser verdade. Então ele veio depois a tratar dessa reunião? Ele tratou comigo pessoalmente. Só não tinha mais ninguém? Ninguém. Eu, ele e o senador Vital do Rego. Tá. O senhor falou do senhor Ricardo... Vou interromper aqui o tamanho do áudio, tá?